quis trazer, no fundo, eu baseei-me neste artigo de 2017 destes 6 autores, e porque eu acho que eles fizeram uma definição bem interessante dos vários termos, e eu quis, no fundo, ser fiel àquilo que é a definição que eles apresentaram, e, portanto, acabei por colocar nos slides em inglês. Mas eles referem, por exemplo, que tecnologias de informação, no fundo, consiste no uso de computadores em várias áreas de atividade, incluindo o uso de software, aplicações ligadas às tecnologias de informação, arquitetura de sistemas, fatores humanos, gestão de projetos, etc. Na área da Computer Science já definem como uma disciplina científica que engloba a aprendizagem ou compreende princípios como algoritmos, a algoritmia, a estrutura de dados, programação, arquitetura de sistemas, o desenho de sistemas, resolução de problemas, etc. No caso da computação, definem-na como uma área mais geral, que no fundo acaba por incorporar todas as outras áreas. Alguns aspectos relacionados com a questão das tecnologias de informação, a Computer Science também, a literacia digital, a resolução de problemas em contexto de pensamento computacional. Temos uma ideia, foi o conceito adotado pelo Reino Unido quando definiu o currículo nesta área da computação, definiu o conceito utiliza este conceito de computação. Quando olhamos para a informática, no fundo também é olhada como um conjunto de conceitos científicos que no fundo tornam as tecnologias de informação possíveis. Depois, relativamente às tecnologias de informação e comunicação, no fundo é muito próximo da definição de tecnologias de informação, acrescenta-lhe a dimensão de algumas ferramentas ou de algumas tecnologias específicas para a área da educação. O termo ou o conceito ou a definição de literacia digital, estes autores resumem claramente como a habilidade ou a competência para usar computadores ou usar tecnologia. E eu achei interessante esta parte da citação que eles colocam entre parênteses, porque eles referem mesmo no artigo que escrevem em minúsculas para salientar ou para enfatizar que se trata de um conjunto de competências e não numa disciplina, numa área disciplinar concreta, digamos assim. Focando-nos mais no conceito que vamos olhar hoje, o conceito de pensamento computacional. No fundo, trata-se do reconhecimento de aspectos da computação no nosso dia-a-dia, portanto, em diversas atividades e tarefas do dia-a-dia, em diversas áreas, e o uso de tecnologias e técnicas das ciências da computação, sobretudo para compreender, identificar, compreender e resolver problemas. Portanto, só pareceu-me interessante trazer estas definições com as quais eu concordo, porque por vezes há uma mistura de definições e de conceitos e parece que estamos a falar sempre da mesma coisa, mas não estamos. Entrando aqui na questão do pensamento computacional, o pensamento computacional, talvez a primeira abordagem a este conceito, ou as primeiras ideias sobre este conceito tenham sido trazidas pelo Papert nos anos 80, em 1980, quando fala no pensamento procedimental, no pensamento processual. E o que o Papert dizia que a forma como se resolvem problemas, ou como as crianças podiam resolver problemas usando as tecnologias, podia ter algum paralelo também com a forma como os próprios computadores gerem os processos e gerem a resolução desses mesmos problemas. O Papert dizia algumas coisas interessantes que eu considero também interessantes, desde logo a questão da utilização dos computadores na altura e da robótica como objetos para pensar e criar como ele designava, e esta frase que eu acho que é extremamente interessante e importante, principalmente até nos dias de hoje, que era a ideia de que as crianças ou os alunos deviam ser capazes de programar os computadores ou as máquinas em vez de serem programados por eles, porque isto implica de facto um conhecimento aprofundado sobre as máquinas e sobre as linguagens que se no fundo usam para interagir com elas, que vão muito mais longe ou mais profundo do que a própria utilização, digamos assim. Muitos anos após esta primeira abordagem do Papert, quem de facto cunhou o termo pensamento computacional, ou quem o colocou mais em voga, foi a Jeanette Wing em 2006,
E antes de irmos à definição concreta que a Jeanette Wing apresentou, ela refere-se ao pensamento computacional como uma competência fundamental que qualquer pessoa deveria possuir a partir de meados do século XXI, e não apenas uma competência para cientistas da computação. Ela dizia na altura que os computadores e a computação iriam permitir uma rápida propagação do pensamento computacional em diversas áreas, e que, de facto, a competência de pensamento computacional iria ter influência em várias outras áreas e outras disciplinas, e que, de algum modo, ia ter também implicações na educação. No seu artigo que ela apresentou numa conferência da ACM, e como ela referia, uma conferência que foi destinada a cientistas da computação, portanto, para pessoas da área das ciências da computação, ela definiu na altura, em 2006, o pensamento computacional como um processo para resolver problemas, desenhar sistemas e compreender o comportamento humano, recorrendo aos conceitos fundamentais da ciência da computação, utilizando a abstração e a decomposição para resolver problemas ou analisar sistemas mais complexos. Mais recentemente, depois já em 2011, referia que o pensamento computacional consistia em processos de pensamento envolvidos na formulação de problemas e na procura de soluções para esses mesmos problemas, procurando representar as soluções de forma a poderem ser implementadas por um sistema de processamento de informação. Estas eram algumas das definições que a Jeanette Wing apresentou. Atualmente encontram-se vários trabalhos produzidos por outras pessoas, por outros autores, que apresentam diversas definições para o termo de pensamento computacional. Há pouco tempo encontrei um artigo de uns investigadores turcos que analisaram 125 trabalhos publicados nesta área do pensamento computacional, na tentativa de encontrarem uma definição comum, e o que eles concluíram de facto foi que não havia uma única definição para o termo pensamento computacional, mas existia sim um conjunto de características comuns às várias definições. E, portanto, foi algumas dessas características que os autores acabaram por elencar nesse estudo, e que eu vou apresentar depois um pouco mais à frente. Mas, de qualquer modo, em 2011 também, o ISTE e o CSTA, portanto, o CSTA, o Computer Science Teacher Association dos Estados Unidos, e o ISTE, o International Society for Technology and Education, definiu o pensamento computacional como um processo de resolução de problemas que inclui, mas que não se limita apenas às seguintes características. E elencaram estas características que estão aqui presentes no slide. Portanto, uma característica ligada à formulação de problemas de uma forma que nos permita utilizar um computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-los, a organização e a análise lógica dos dados, a representação de dados através de abstrações, tais como modelos ou simulações, o automatizar de soluções através de pensamento algorítmico, identificar, analisar e implementar possíveis soluções com o objetivo de alcançar uma combinação mais eficiente e eficaz de recursos, e também a questão da generalização e da transferência dos processos de resolução de problemas para uma grande variedade de outros problemas. Portanto, talvez tenham sido foram as características elencadas por estas duas instituições, e que depois encontram linha no fundo com o resumo, se pode fazer um resumo, digamos assim, de uma definição um pouco mais consensual relativamente ao pensamento computacional. E eu tentei articulá-la aqui de algum modo, dizendo que o pensamento computacional, no fundo, é um método geral da resolução de problemas que envolve várias técnicas e estratégias, tais como a organização lógica dos dados, a divisão de um problema ou dos problemas em partes, a definição de conceitos abstratos, o desenho e a implementação de algoritmos e a identificação de padrões ou modelos, que no fundo poderiam ser implementados eficientemente por sistemas digitais e tecnologias emergentes. Isso leva-nos para a tentativa de identificar, então, alguns pilares presentes no pensamento computacional, ou alguns dos pilares do pensamento computacional. Tipicamente, estes 4 são comuns à grande maioria dos trabalhos que são publicados nesta área: a identificação e a decomposição de problemas, a abstração, o reconhecimento de padrões e o desenho de algoritmos,
Mas outros estudos acrescentam, outros trabalhos têm acrescentado outras dimensões. Por um lado, a questão da generalização, que está relacionada com no fundo, a procura de transferir as soluções ou os processos de resolução de alguns problemas para outras situações e para outros problemas, e, portanto, um pouco também a questão da transferência de conhecimento para novas situações e para novas realidades. A questão do controle de fluxo, da utilização de diferentes estruturas de controle dos fluxos de informação e dos fluxos dos processos, e depois também a questão da representação dos dados. No fundo, a competência de seleção e definição de modelos adequados, quer para a análise, quer para a representação desses mesmos dados. E, portanto, estes têm sido os pilares que têm, de algum modo, sido apresentados em muitos dos trabalhos que têm sido produzidos nesta área, e muitos dos autores que têm, de algum modo, falado sobre esta área. Portanto, a questão que se coloca é muito na lógica de, bom, mas nós aprendemos pensamento computacional, ou é possível aprender pensamento computacional, ou desenvolve-se pensamento computacional? Sendo, na minha opinião, sendo o pensamento computacional, como eu trouxe aqui nesta abordagem, uma competência a desenvolver, ou um conjunto de competências a desenvolver, eu considero que o pensamento computacional desenvolve-se e não se ensina, ou não se aprende. Portanto, no fundo, o que nós, enquanto professores, fazemos é criar um conjunto de atividades, de problemas, que levem os nossos alunos a desenvolver competências de pensamento computacional. Nós não vamos ensinar aos nossos alunos o conceito de abstração, nós vamos criar um conjunto de atividades que lhes permitam desenvolver essa competência. Ou não lhe vamos ensinar o reconhecimento de padrões, vamos desenvolver um conjunto de atividades que lhes levem a desenvolver a competência de reconhecer padrões que se repetem ou que se identificam num determinado problema. Nesse sentido, nós podemos desenvolver um conjunto de atividades, ou de problemas, ou de tarefas, ou de projetos. Aqui as metodologias podem ser diversas, que levem de facto os alunos a desenvolver estas competências, desde idades precoces mais iniciais ou mais baixas, como no primeiro ciclo, até alunos de ensino superior. Portanto, isto acaba por ser transversal poder ser transversal a todos os níveis de ensino. Claro que com diferentes atividades estabelecidas entre os diversos, adaptadas aos diversos níveis de ensino. Existem múltiplas tipologias de atividades, nós encontramos bastante literatura sobre isso, encontramos vários exemplos de atividades. Pareceu-me interessante trazer aqui 3 ou 4 tipologias de atividades que, no fundo, até se enquadram dentro daquilo que é este projeto das ciências da computação, e que se prendem, por um lado, primeiro, por um conjunto de resolução de desenvolvimento de atividades ou resolução de problemas sem recurso a computador ou sem recurso à tecnologia. Existe um conjunto vasto de atividades unplugged ou desligadas, como também se designam. Este é um bom recurso onde vocês encontram alguns exemplos de atividades, de certeza absoluta que conhecem. Foi desenvolvido por um grupo de investigadores da Nova Zelândia. A ideia inicial era responder à falta de recurso e à falta de tecnologia nas escolas neozelandesas, mas rapidamente depois, partindo desse contexto inicial, depois cresceu para uma plataforma que tem tido uma evolução interessante, e há um conjunto de atividades bastante interessantes disponíveis para vários níveis etários, e podemos ter atividades das mais simples às mais complexas. Estas pequenas atividades de localização espacial, por exemplo, onde os alunos usam uma linguagem simbólica para desenvolver os algoritmos. Podemos ter os famosos algoritmos de ordenação, dos mais simples aos mais complexos. Uma simples atividade de organização de livros numa estante pode ser um bom exercício de desenvolvimento de pensamento computacional, porque há um problema a resolver, os alunos têm que encontrar critérios, têm que definir critérios para essa mesma ordenação. E depois há vários exemplos, por exemplo, os exemplos que estão no canto inferior direito são de um curso que eu acho que é um recurso excelente para quem quer iniciar
este trabalho nesta área, ou das ciências da computação ou do pensamento computacional. Eu já vou voltar a falar neste curso mais à frente. É um curso da Universidade de Harvard, para a área das ciências da computação, para alunos que não são da área das ciências da computação. Ou seja, no fundo, é um curso desenhado para quem está a aprender pela primeira vez conceitos de ciências da computação. Mas depois há múltiplas atividades também ligadas, por exemplo, à representação de imagens, atividades ligadas à descodificação binária decimal, por exemplo, usando aqui mensagens cifradas em binário, que são atividades interessantes que levam os alunos a desenvolver um conjunto interessante de competências e, de algum modo, também são atrativas para os próprios alunos. Ainda neste segmento das mensagens cifradas, uma colega nossa que foi minha aluna há 2 anos, a Joana Pardal, que trabalha no Colégio São Tomás, desenvolveu em conjunto com os colegas do colégio um telégrafo binário que usa com os alunos para enviar mensagens secretas e descodificar mensagens secretas, fazendo conversões binário decimal e decimal binário, e depois usando uma tabela auxiliar para fazer essa descodificação. Este aqui é um pequeno vídeo de uma aula nossa em que ela nos apresentou o telégrafo binário e nos esteve a partilhar connosco essas ideias. É um sistema bastante simples de desenhar, portanto tem 2 caixas, uma em cada extremidade, que funcionam alternadamente como emissores e receptores e, portanto, de um lado o emissor envia uma sequência de bits, do outro lado a pessoa que recebe essa sequência de bits, depois tem que fazer a conversão para e conseguir identificar a mensagem que é transmitida. Este era o tal curso que eu falava há pouco, desenvolvido pelo David Malan. O curso já vai em várias versões e está disponível, tem os recursos, muitos desses recursos são disponíveis. Este é um exemplo de uma primeira aula de pensamento computacional em Scratch. É um vídeo de cerca de 1 hora, está no YouTube disponível, e eu gosto particularmente deste recurso, deste curso, porque pelos exemplos que ele traz e pela forma como ele aborda os conceitos, subindo e descendo no nível de abstração ao longo da aula. Esta é uma aula expositiva, mas ao mesmo tempo bastante interativa, com muitos exemplos, e que eu acho que pode ser um excelente recurso e uma excelente fonte de inspiração para algumas das atividades a desenvolver aqui no âmbito do pensamento computacional. Uma outra forma também interessante de desenvolvermos competências de pensamento computacional é através da iniciação à programação, portanto, ou da utilização da programação para vários tipos de atividades, quer sejam contar histórias que se relacionem com livros que os alunos leram ou conceitos que estão a aprender na matemática, no português, neste caso aqui de primeiro ciclo, estão exemplos desenvolvidos por alunos de primeiro ciclo com alguns colegas de informática, para desenvolver jogos também, ou para outro tipo de atividades também se podem desenvolver, como todos nós sabemos, utilizando estes ambientes. Existem múltiplos ambientes, como todos nós sabemos, e, portanto, nós podemos, no fundo, adotar aquele que consideramos que é mais interessante para o contexto em que estamos a trabalhar ou que estamos a desenvolver, e, sobretudo, aquele que se adequa mais ao tipo de alunos com quem estamos a trabalhar, às necessidades desses mesmos alunos, e, portanto, podemos fazer essa escolha, porque a escolha é bastante variada. A maior parte deste tipo de recursos são de livre utilização e, portanto, acabamos por ter essa liberdade de escolha e de desafiar os nossos alunos com projetos recorrendo a ferramentas diferentes. Uma outra forma, que eu particularmente é a forma que eu acho mais interessante, é através do envolvimento dos alunos em projetos ou de robótica ou de IoT, que têm a mais-valia ou têm a vantagem de desafiar os alunos para resolver problemas concretos, identificados muitas vezes por eles, ou então identificados por nós, e que depois nos levam a pensar sobre esses problemas, pensar em soluções, desenhar propostas, desenhar os algoritmos, implementá-los,
e depois trabalhar os dados que muitas vezes são recolhidos através destes projetos. E deste modo estamos, de facto, a contribuir para desenvolver aquelas competências de pensamento computacional que falei atrás. Eu tenho aqui vários exemplos. Um dos exemplos, este exemplo da esquerda, foi um exemplo desenvolvido por duas colegas professoras de informática, na altura estavam a fazer um mestrado em ensino de informática e, portanto, partiram de uma ideia dos incêndios florestais como um problema a resolver, e a ideia era que os alunos identificassem ou tentassem pensar em soluções de forma a tornar a floresta um pouco mais inteligente. E o objetivo, no fundo, foi desenvolver uma solução que permitisse identificar fontes de calor ou identificar neste caso um incêndio, ativar automaticamente um carro de bombeiros que depois iria circular pela floresta e iria eliminar o incêndio. Esta proposta era uma proposta para o 7º ano, para alunos de 7º ano, e foi um projeto bastante interessante. O do centro, a imagem que está ao centro, a proposta foi na área da ciência cidadã e, no fundo, foi a desenvolver com os alunos estações de medição de qualidade do ar. Portanto, os alunos do 8º ano, também com a professora de TIC, desenvolveram um conjunto de estações de medição de qualidade do ar que instalaram em vários pontos da escola, recorrendo a microbit, e depois faziam medições em tempo real e trabalhavam esses dados e tinham uma ideia da evolução em termos de qualidade do ar durante um período de tempo. Depois os dois projetos mais à direita, um é um projeto ligado também à área das ciências, que envolveu um professor de informática e uma professora de ciências, e no fundo foi usar a robótica para trabalhar conceitos do sistema circulatório. Portanto, o robô iria circular por um cenário imitando de algum modo o percurso que o sangue faz pelo corpo. E o último projeto, também um projeto na área da IoT, que foi um projeto realizado já este ano, também com professores de informática e com o professor do primeiro ciclo das professores de informática, e a ideia foi trabalhar a questão da utilização das tecnologias para tornar os processos de rega e de gestão da água nas hortas mais eficientes, de maneira a contribuir para que se gaste menos água e contribuir também para o meio ambiente. Depois há mais algumas opções que vocês também conhecem bem. Para quem não tem recursos, recursos físicos podem ser bastante interessantes ou então podem ser complementares, que é a utilização de alguns ambientes ou alguns simuladores online. Os simuladores do Tinkercad são excelentes, quer seja para o 3D, quer seja para a dimensão dos circuitos, quer seja também para a versão de programação que o simulador tem também. Portanto, é um excelente simulador. Encontramos também alguns na área da robótica que podem ser interessantes para ou trabalhar primeiro com os alunos num ambiente simulado antes de passarmos para um ambiente mais físico, ou eventualmente para na ausência de recursos físicos podermos de algum modo trabalhar problemas e resolver problemas na área das ciências da computação. Para vocês terem uma ideia, o Open Roberta, por exemplo, foi usado o ano passado durante a pandemia no Brasil, num concurso de robótica que era realizado anualmente de forma presencial, portanto envolvendo robôs. Na ausência da possibilidade de desenvolver esse concurso presencial, a equipa resolveu fazê-lo à distância, criou imensos cenários e imensos problemas para os alunos resolverem, e foi todo implementado com base no Open Roberta. Em termos de opções metodológicas, nós podemos usar várias opções metodológicas, desde o trabalho de projeto, a resolução de problemas, inspirarmos um pouco nestas ideias mais do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento de produtos, começar com um problema, pensar nas soluções, fazer um plano, criar, testar, partilhar, eventualmente voltar a repensar sobre o mesmo problema. Podemos usar algumas estratégias mais imediatas, como atividades que passem do concreto para o abstrato, tendo ali um ponto intermédio mais pictórico, usar estratégias de pair programming, inspirarmos em alguns dos princípios usados nas metodologias de gestão de projeto,
como o Agile ou o Scrum, mas não é necessário implementar a metodologia inteira, porque elas são complexas, mas alguns dos princípios dessas metodologias podemos também implementá-los em algumas atividades, usar estratégias de trabalho colaborativo entre os alunos, de modo a que eles se ajudem uns aos outros. Esta ideia do questionar primeiro, questionar primeiro tentar de novo o perguntar a um colega e só no final perguntar ao professor é uma estratégia interessante. O Ask Tree Before Me é uma estratégia também interessante. E, portanto, há um conjunto de estratégias e metodologias que vocês conhecem e dominam e, portanto, eu não vou perder muito tempo a falar com elas. Queria agora, nos últimos slides, falar daqui de um ponto que me parece bastante interessante quando nós trabalhamos aqui a questão do pensamento computacional, mas também de uma forma geral a questão das ciências da computação, que é esta lógica da transversalidade versus disciplinaridade versus multidisciplinaridade. E eu acrescentei aqui uma ideia que é a questão da intencionalidade, ou da intencionalidade e da regularidade. Nós temos uma experiência já longa em Portugal, se calhar quase de 40 anos, de uma tentativa de integração transversal das tecnologias no currículo. E percebemos ao fim de 40 anos que ainda não conseguimos dar esse processo, dar esse passo. E, portanto, já se percebeu que, de facto, a transversalidade não é a solução. Por outro lado, a disciplinariedade ou o trabalho unicamente disciplinar começa a também não ser solução. Porque a ideia muitas vezes subjacente ao desenvolvimento destes projetos é que eles possam, de algum modo, ser desenvolvidos de forma mais multidisciplinar, que envolva mais do que uma área de saber, por exemplo, a área da informática ou das ciências da computação, com a física, com a biologia ou com outras áreas. Portanto, eu tendo a crer que uma das soluções será passarmos muito por o desenvolvimento de projetos de área multidisciplinares, mas sobretudo projetos que tenham uma intencionalidade e uma regularidade ao longo do tempo. E eu vou gastar aqui talvez 5 minutos a trazer alguns dados sobre esta questão da intencionalidade. Os principais dados que eu vos queria trazer são alguns indicadores do eSeals 2018. Aliás, vai sair um brevemente, passado 4 anos, portanto vai sair um 2022, talvez os resultados depois sejam bastante diferentes, mas se nós olharmos para estes dados de 2018, percebemos, pelo menos na minha opinião, identifico aqui duas linhas, duas dimensões importantes ou duas questões importantes. Desde logo, os dados relacionados com a questão da literacia em computadores e informação, eu acho que até são bastante positivos, estamos 20 pontos acima da média e ficámos em quinto num universo de 12 países, eu acho que os dados até foram positivos. Coincidiu com estes dados, na minha opinião, o facto de nós passarmos a ter uma disciplina de TIC no 7º e no 8º ano, nesta altura. O que fez com que a tal intencionalidade e a tal regularidade das atividades desenvolvidas com os alunos ajudasse a contribuir para estes resultados. Relativamente ao pensamento computacional, esta dimensão foi a primeira vez avaliada em 2018, no eSeals, e para além disso era uma dimensão que não era obrigatória, portanto nem todos os países participaram. Portugal foi um dos países que participou, a meu ver bem, e portanto ficámos um pouco pior classificados, ficámos 18 pontos abaixo da média, e fomos em 6º lugar entre os 8 países que participaram, o que significa que há aqui um longo caminho a percorrer, ou há aqui uma área de facto de intervenção que é necessário darmos alguma atenção. Para além disso, aquilo que foi avaliado nesta dimensão de pensamento computacional foram, no fundo, duas dimensões que eles designaram pelo conceptualizar problemas e o operacionalizar as soluções, e que tinham como áreas de conteúdo o conhecer e compreender os sistemas digitais, formular e analisar problemas, recolher e representar dados relevantes, planear e avaliar soluções e depois desenvolver algoritmos, programas e interfaces. E, portanto, era normal que os nossos resultados não fossem tão brilhantes nesta dimensão, porque, de facto, estes conteúdos não eram trabalhados de uma forma intencional ao longo do percurso escolar dos alunos, e, portanto, era normal que os nossos resultados nesta área não fossem assim tão interessantes.
Para terminarmos, desculpem que eu estou a avançar muito rápido. Ok. Queria trazer-vos aqui um exemplo comparativo de um estudo que uma aluna que eu estou a orientar está a desenvolver, e que eu acho que são dados interessantes para justificar ou para sinalizar como importante esta questão da intencionalidade e da regularidade destas atividades junto dos alunos. E, portanto, num contexto de primeiro ciclo, em que nós temos as orientações curriculares para as TIC no primeiro ciclo, nós quisemos procurar evidência que permitisse compreender o impacto, ou avaliar, no fundo, o impacto do envolvimento dos alunos em atividades de programação regulares com uma cadência semanal, desenvolvidas por um professor de informática, neste caso em conjunto com o professor titular, ao longo de um ano letivo. E, portanto, quisemos comparar essa abordagem, portanto, uma abordagem regular, semanal, de 1 hora de TIC, lecionada por um professor de informática, em que se trabalharam sobretudo o desenvolvimento de atividades de programação com secretos, histórias, jogos, animações, com um contexto onde isso não aconteceu, e a integração das tecnologias ou desta tipologia de atividades foi deixada um pouco ao critério do professor titular, e, portanto, a integração foi feita de uma forma transversal pelo professor titular ou através de algumas atividades não formais e não regulares, de clubes, AECs ou atividades de uma outra natureza. E, de uma forma geral, aquilo que depois nós, no final do ano, cada um dos grupos, portanto eram 5 turmas, se não me falha a memória, 5 turmas em cada uma das escolas, aplicámos num teste de pensamento computacional desenvolvido por uns colegas espanhóis, que no fundo pretendia avaliar o domínio os conhecimentos dos alunos e as competências dos alunos no domínio do pensamento computacional, através de um conjunto de atividades semelhantes a estas que estão aqui na imagem, traduzido para português, como é óbvio. O que é que nos mostraram de uma forma geral os resultados? Que, como seria de esperar, eu diria que os resultados seriam esperados nesta dimensão. Os resultados do grupo experimental, sinalizados aqui a cinzento, ou seja, do grupo que tinha atividades regulares de iniciação à programação ao longo de um ano, os resultados eram superiores aos alunos que não tinham essa regularidade das atividades, ou essa abordagem ou integração da tecnologia ou de atividades de programação, ficavam um pouco ao critério do professor titular de turma do primeiro ciclo. E, portanto, nós verificámos uma grande diferença, sobretudo à medida que os itens do teste solicitavam a aplicação de conceitos de nível mais elevado, como os ciclos encadeados ou como as estruturas de decisão composta. Portanto, a partir de um dado momento, os alunos que não tinham essas atividades de uma forma regular começaram a revelar resultados muito mais baixos, e que nós vemos que a diferença chega a ser de quase 40 pontos em alguns dos indicadores. Quando nós olhamos para os resultados pelas várias dimensões, portanto, enquanto estamos com itens que medem ou que trabalham sobretudo as sequências, os ciclos simples, os resultados até são relativamente próximos. Claro que quem teve atividades regulares de programação tem valores superiores, mas à medida que vamos avançando então para outras dimensões, como os ciclos encadeados ou os condicionais, verificamos claramente que as turmas que não passaram por essa atividade regular acabam por ter resultados muito, muito mais baixos. Isto não é generalizável, isto é só apenas um indicador que eu acho importante para a questão da intencionalidade com que as atividades são desenvolvidas e com a regularidade que essas mesmas atividades acontecem nas atividades escolares dos alunos. E, portanto, como notas finais, eu deixava a ideia de que a intencionalidade e a regularidade das atividades são fatores essenciais para o desenvolvimento de competências de pensamento computacional nos alunos. A formação científica e pedagógica dos docentes é outro fator preponderante. Portanto, é necessário que os docentes estejam, de facto, preparados, quer cientificamente, quer pedagogicamente, para desenvolver este tipo de atividades com os alunos.
Depois, um outro aspecto que me parece bastante relevante, que é a importância do aprender ciências de computação e do aprender sobre ciências da computação, e não a lógica de utilizar as ciências da computação para aprender. Não, há conceitos e conteúdos de ciências da computação que é importante aprender e que os alunos devem aprender, porque senão eles não vão compreender aquilo que estão a utilizar ou aquilo que estão a utilizar ou a vir a utilizar no seu dia-a-dia. Depois, o desenvolvimento de projetos ou atividades em articulação com diferentes áreas do saber é essencial e é uma forte estratégia. E eu não diria apenas nas ciências da computação, eu acho que ela é uma estratégia para qualquer área disciplinar. E, por último, a necessidade de nós, de facto, desenvolvermos mais investigação neste domínio do pensamento computacional no ensino básico, analisando as diferentes abordagens que são desenvolvidas em diferentes escolas, de modo a podermos tomar decisões mais informadas e não muitas vezes tomarmos decisões baseadas naquilo que são ou concepções pessoais ou concepções de algumas instituições com diversas agendas, como todos nós sabemos. E, portanto, eu acho que é necessário desenvolver mais investigação nesta área que nos permita, de facto, perceber quais é que são as estratégias, quais é que são as metodologias, quais é que são as abordagens que permitem aos alunos desenvolver de uma forma mais eficiente competências de pensamento computacional. E para terminar, dizer que, de facto, este projeto que a AMPRI criou e com o qual desafiou as escolas este ano, acho que foi uma ideia excepcional e que, de facto, vai permitir a muitas destas escolas ir na direção do caminho, ir no caminho certo para o ensino de ciências da computação e, sobretudo, para o desenvolvimento da literacia computacional dos alunos, abordando várias das áreas presentes nas ciências da computação, como a programação, a robótica, a internet das coisas, pensamento computacional, a inteligência artificial, a realidade aumentada. Portanto, eu acho que são tudo áreas essenciais que é necessário trabalhar com os alunos, não de uma forma isolada, mas sobretudo de uma forma integrada. E eu acho que este projeto tem de facto essa vantagem e, claro, vai permitir abordagens diferentes em contextos diferentes, em escolas diferentes, e eu acho que isso também é uma riqueza fantástica para os alunos. Muito obrigado, eu penso que estiquei-me um bocadinho aqui no tempo. Obrigado, João. Eu não sei se algum colega tem questões agora. Estão aí muito sossegadinhas, instalados a ouvir o colega. Eu confesso que estava um bocadinho assustado porque eu deixei de vos ver e, portanto, estou a falar sozinho. Sim, o Teams faz isso quando estamos a falar, tira a nossa imagem e tira a imagem das pessoas. Mas sim, os colegas estão todos aí. Estou-me a ouvir, não? Sinta-se à vontade para contradizer tudo aquilo que eu disse e para questionar tudo aquilo que eu disse. Alguém estava a falar, ainda baixinho, mas estava a tentar colocar uma pergunta. Sim? Sim. E alguém perguntou se estávamos a ouvir. Muito bem. Bom, João, de qualquer forma... Estão-me a ouvir agora, desculpa. Sim, sim. Ok, boa noite, eu falo José Pinhão. Eu não percebi bem, peço imensa desculpa, o termo intencionalidade, o sentido do termo intencionalidade aqui na exposição que apresentou. Okay. A questão da intencionalidade surge associada a duas dimensões, se quisermos assim. Por um lado, a questão da regularidade, ou seja, ser algo que é intencional e é regular nas atividades que os alunos desenvolvem na escola, que acontece num determinado período de tempo, ao longo de um ano letivo, por exemplo. Portanto, a questão da regularidade é importante. A questão da intencionalidade é quando nós estamos, no fundo, a querer que os alunos também aprendam o conceito de ciências da computação. Eu quis fazer aqui a distinção entre aquilo que é podermos usar estes conceitos de ciências da computação de uma forma transversal para aprender
conteúdos de outras disciplinas. Ok. Eu quis trazer aqui a ideia que, bom, isso é importante, mas também é muito importante que os alunos aprendam conceitos de ciências da computação. Claro que adequados a cada uma das faixas etárias e à fase em que isso está a acontecer no currículo escolar desses alunos. Mas acho que tem que haver uma intencionalidade. Se nós deixarmos tudo um bocadinho ao livre arbítrio dos professores ou de quem desenha o currículo, digamos assim, podemos correr o risco, de facto, dos alunos não passarem por essas experiências, porque não há essa intencionalidade. Não sei se passou bem. Sim. Até que ponto seria importante nós termos uma disciplina, não de TIC, mas talvez uma opcional para o ensino secundário? Iria apoiar isso tudo que foi falado aqui hoje. Eu acho, na minha opinião, já digo isto, quem me conhece sabe que eu digo isto várias vezes, eu acho que era essencial. E era essencial finalmente fazermos jus a uma área de opção de ciências e tecnologias. Exato. Porque nós temos uma área de ciências e tecnologias que não tem tecnologia desde o 10º ano, portanto tem ciências, não é? E portanto eu acho que isso é um caminho diferente deste tipo que estamos a falar, mas acho que é o caminho, ou seja, tem que ser dar a possibilidade aos alunos de, na área, quando ingressam no ensino secundário, escolherem uma área ligada à tecnologia, porque uma das áreas chama-se ciências e tecnologias. E portanto eu acho que possivelmente irão existir novidades um dia qualquer sobre isso, mas eu acho que isso é essencial. É pelo menos uma disciplina de opção, não é? Como existe não. Ela se existir não é de opção. Se fizer como estamos em negociações para ser, ela é uma disciplina e com o mesmo tempo e paralela à opção da biologia. Quem quer ir para as áreas da saúde e das ciências vai para a biologia. Quem quer ir para as engenharias escolhe, será exatamente bianual e com o mesmo tempo. É isso que está em cima da mesa neste momento. Peço desculpa. Aliás, eu acho que é essencial porque na área das ciências o fazer relatórios, os miúdos não sabem muitas das vezes formatar um relatório, fazer uma tabela, fazer um índice automático, não sabem fazer muitas das vezes um cabeçalho, um rodapé, e acho que seria uma ajuda pertinente. Não. Esta disciplina que estamos a falar não vai fazer isso. Não, esta disciplina que estamos a falar é uma opção específica para as ciências, para o percurso de ciências e tecnologias. O primeiro agrupamento é uma opção para aprofundar e muito esta área para aqueles que vão para as engenharias. Não estamos a falar de uma disciplina transversal igual às TIC. Ok? E se calhar estamos a sair do tema, mas temos aqui a Maria Lapa e o Arthur. O Arthur já estava com a mão em cima há algum tempo, mas agora se calhar deixávamos o secundário até, porque não vamos, o que possivelmente está em cima da mesa, também não podemos estar aqui Sim, claro. Ainda a fazer previsões ou conjecturas, mas temos agora muita gente inscrita. Arthur, estavas com a mão? Se não, está a Maria Lapa. Maria? Boa noite. Eu, antes de mais, quero cumprimentar o professor João Piedade, que conheço muito bem. Deixa lá o professor de lado. Pois, nós às vezes não nos conseguimos libertar disso. Eu só queria, para já gostei imenso da apresentação, estou este ano numa grande aventura, que é formalizar um clube da robótica para o 2º e 3º ciclo, e se calhar ainda o vou contactar por causa disto. Mas pronto, o que eu queria acrescentar é que efetivamente a questão da disciplina no ensino secundário, nomeadamente para estas áreas, é fundamental. E recentemente até tive uma reunião com uma das empresas na minha região, portanto, e ligadas à escola, e que chamaram a atenção precisamente disto, que era importante haver uma disciplina nesta área,
nomeadamente porque as tecnologias não estão a captar raparigas, mulheres, para a área das engenharias, nomeadamente as engenharias informáticas. Portanto, as próprias empresas estão a pedir esta disciplina e esta interação. Não entrando por aí, que eu concordo com aquilo que a Fernanda estava a dizer, ou seja, neste momento há grupos de trabalho que estão a trabalhar sobre este tema e, portanto, isto brevemente haverá algumas novidades nesse sentido. Mas, de facto, isto que nós estamos a falar aqui hoje, do desenvolvimento de pensamento computacional, destes projetos na área das ciências da computação no ensino básico, podem, de facto, contribuir imenso para desafiar os alunos e para motivar os alunos a depois seguirem um percurso desses no ensino secundário. E a questão do envolvimento do género feminino, portanto das alunas, é também um dos fatores pelo qual estas atividades são importantes e são interessantes também começá-las até no primeiro ciclo, no segundo ciclo, porque é uma forma de facto de ir motivando os alunos no geral, não apenas para a questão das ciências da computação ou da informática, mas para a ciência em geral e para a tecnologia em geral e para as engenharias em geral. Eu acho que é uma forma interessante de nós começarmos no fundo, a alertar os alunos para essa necessidade, a motivá-los a desenvolver o gosto por estas áreas, que depois se pode revelar mais tarde, né, quando eles tiverem que tomar opções ao nível secundário, ao nível superior. E, portanto, eu acho que nesse aspecto este tipo de projetos é bastante interessante, este tipo de iniciativas é bastante interessante também por isso. Não sei se havia mais alguém com a mão. Eu lembro-me... estava aqui o António Santos. O António. Eu queria, antes de só passar ao António, deixa-me só fazer um esclarecimento. Em junho, maio, foi a 17 de maio, nós apresentamos uma proposta de disciplina do secundário que foi publicada e que foi pública porque pusemos no site, e a partir daí foi desencadeado um processo dentro do Ministério da Educação para trabalhar este assunto. E a partir do momento que ela entra em negociações, nós deixamos de fazer publicações sobre o assunto, porque os assuntos estão... Quem quiser consultar, ele está no site, na notícia, mas ainda está tudo muito indefinido, e enquanto não houver mais definições, agora, apesar de que no Congresso quase toda a parte da manhã vai ser sobre esse assunto, não há nada ainda definido, ou que digamos assim, olha, vai ser assim, vai ser de outra forma, já está definitivamente aprovado o que é para ser, está tudo ainda em negociações, já foi constituído um grupo de trabalho, estamos a trabalhar nisso, mas a partir do momento que entra nesta fase, nós deixamos de fazer publicações no site, isso porque não são sequer oportunos. Não é, o assunto não morre porque nós estamos sempre a fazer propostas. Foi criada uma equipa com especialistas que vão ajudar a validar este currículo, desta vez especialistas da nossa área, o Arlindo Oliveira e outros assim, e portanto não podemos adiantar muito mais disso, todos queremos essa disciplina há muitos anos, e agora está nesse ponto da situação. Portanto, informações sobre isso nós podemos discutir o que queremos, mas estamos um bocadinho a sair do âmbito porque estamos aqui num projeto do básico, não é? Daí este projeto também não se estender para o secundário já, para não interferir nesse trabalho. Eu agora passaria ao António Santos, que estava a pedir, estava com a mão no ar, não sei se ainda tem alguma questão para fazer. Boa noite. A questão, simples e ao mesmo tempo complexa, mas creio que o colega conseguirá responder com relativa facilidade. Eu recordo-me no tempo em que a informática dava aos primórdios, e creio que o professor irá recordar, em que a malta pequenina com 48K de RAM fazia gato-sapato e os mais ardilosos de fazer coisas fantásticas. E estamos a falar em pessoal que na altura seria segundo ciclo de ensino básico, alguns primeiro ciclo.
A minha questão é se não seria interessante haver uma disciplina precisamente dedicada a esse aspecto, à algoritmia, ao pensamento computacional, logo no ensino básico, a partir do 5º ano. Mas é por isso que estamos a trabalhar neste projeto. Exato, mas Porque é isso na outra sessão, que este projeto era uma experimentação para tirar dados para aquilo que se havia de propor, para complementar as TIC, ou para alargar as TIC, ou para complementar com algo desse género. Neste momento, as experiências que eu tenho limitam muito ao Scratch, e se a gente quiser dar alguma coisa mais que Scratch, cortam-nos a hipótese, não nos dão qualquer margem de manobra. Mas porquê? Não está dito em lado nenhum que tem que ser o Scratch. Pois, mas não deixam. Mas quem é que não deixa? Já agora? Não deixa, a escola não deixa, o resto do grupo não deixa. Isso se a gente tentar alguma coisa da IoT, coisas básicas, acender e apagar um LED, por exemplo, usando o Scratch como interface com Arduino, ou mesmo com Python e um Arduino, já não nos deixam, e eu recordo-me que foi dados miúdos que o Spectrum fazia... São limitações criadas na escola, porque não está nada disso nas aprendizagens. Era isso que eu ia dizer, ou seja, as aprendizagens, eu até diria que de uma forma transversal do 5º ano até o 9º ano não proíbe ninguém de usar a plataforma ou o recurso que eventualmente queira usar com os alunos. Eventualmente, dentro de cada escola, dentro do grupo de informática, de algumas orientações da própria escola, pode haver alguma indicação nesse sentido. Os normativos curriculares não estabelecem, ou seja, a liberdade para os professores escolherem, no fundo, a melhor plataforma, a melhor ferramenta para trabalhar determinados conceitos com os alunos, essa liberdade é dada e, portanto, os normativos não a estabelecem. Relativamente à questão da disciplina, eu acho que é um pouco aquilo que a Fernanda referia agora, que é este projeto pode ajudar de facto a identificar um conjunto de melhorias a introduzir na disciplina de TIC ou na reformulação da disciplina de TIC, eventualmente até lhe dando outra designação. Eu pessoalmente concordava com outra designação, mas logo veremos, porque nós também não podemos ter a tendência a de um momento para o outro curricularizarmos tudo e criarmos disciplinas atrás de disciplinas aos alunos, não é? As crianças ou os alunos do primeiro ciclo têm tipicamente 3 áreas disciplinares e depois têm algumas disciplinas de oferta de escola, etc. Quando passam para o 5º ano passam a ter 12 disciplinas diferentes, ou 10. Se nós ainda lhe vamos acrescentar mais disciplinas, quer dizer, os alunos ficam com uma quantidade de disciplinas que chegam a um ponto que nem sabem as disciplinas que têm. Por outro lado, quanto mais disciplinas há, mais difícil é trabalhar de uma perspectiva um bocadinho multidisciplinar, não é? Porque é aquela questão de nós construímos o móvel do IKEA cheio de gavetas e depois queremos que a gaveta do cimo comunique com a gaveta de baixo e, portanto, isso depois acaba por ser impossível. E outra coisa que eu digo também muitas vezes, eu não consigo dizer, por exemplo, que para uma criança que está no primeiro ciclo, vamos começar no primeiro ciclo, é mais importante aprender ciências da computação ou aprender música, ou aprender artes. Eu não consigo fazer essa distinção. E, portanto, o que eu acho é que as escolas têm, nós, enquanto professores e as escolas, temos que, de algum modo, tentar proporcionar aos alunos experiências diversificadas. E de maneira a que eles tenham opções e que possam escolher algumas opções. E, portanto, este modo como a Ampri organizou este projeto, podendo funcionar ou como uma disciplina na oferta complementar, ou como um clube, ou como uma oficina na escola, dá uma liberdade tremenda de cada escola poder definir o contexto de trabalho consoante as condições que também tem e proporcionar experiências diversificadas aos alunos. Eu acho que isso é o mais interessante, porque nós nunca vamos conseguir, porque senão cada vez que surge um conceito novo, vamos criar mais uma disciplina sobre esse conceito. E, portanto, é difícil de estabelecer essas ligações ou essa decisão de se cria uma disciplina ou não. Eu acho é que os projetos podem eventualmente influenciar alterações curriculares noutras disciplinas que já existem. Eu acho que isso é uma mais-valia de facto. Sim. Temos a Ana Madalena também. E o Arthur agora já está aqui. O Arthur estava sempre com a mão, mas até agora não disse nada. A gente vê o artigo depois. Olá, boa noite.
Diga, Boa Ana. noite a todos e cumprimentar o professor e gostei muito. É assim, esta ação veio mesmo a calhar. Eu há 2 anos ou 3 dinamizei o Clube da Robótica e estava a colega a falar que queria dinamizar. É mais fácil dinamizar para segundo e terceiro ciclo do que para o secundário. Primeiro porque os alunos não aderem muito a atividades extracurriculares por causa do tempo, e os do segundo e terceiro ciclo é muito... Pronto, eles aderem e é fácil conduzir atividades. É mais difícil quando o grupo, eles dispersam muito com o comportamento e isso é algo que eu tenho dificuldade em gerir. Por isso é que eu tenho que estar sempre ativos. E este ano a escola lançou um desafio, criou um novo, foi uma candidatura, no âmbito de uma candidatura, em que eles criaram a turma de 6º e 8º ano para alunos com dificuldades cognitivas, de concentração. Então, criaram esta disciplina, um plano novo, que é a programação e a robótica. E eu fui a feliz contemplada a agarrar o grupo. Tenho a dificuldade porque não tenho programa, vou ter que o criar. A ideia é haver uma interação entre as disciplinas. Eu normalmente costumo dar sempre aulas aos do 12º ano, dou muito a API e a cursos profissionais, e agora tenho a dificuldade de ir a buscar os grupos mais novos, interagir com eles e criar a articulação, saber todos os conteúdos, porque é muito fácil saber informática, mas depois eu não vou lhe dar conceitos de programação a miúdos de 6º e de 8º ano, que é muito difícil. Então eu estou com esta dificuldade, as dinâmicas a criar, porque eu não tenho dado TIC, tenho dado muita API e programação, e então eu estou aqui com esta dificuldade. Por isso esta ação de formação está-me a cair como uma luva, porque vou utilizar aqui bastantes conceitos e algumas ideias para então o segundo e terceiro ciclo, mas acho que vai ser interessante. Agora é assim, não é TIC, aqui a ideia não é ser TIC, a ideia é lançar projetos e desenvolver os projetos. No desenvolvimento destes projetos, os miúdos vão obtendo conhecimentos, é isso a ideia. Mas é um desafio grande, porque, olha, nem sei. Ana, eu enviei, não sei se chegou a receber, eu enviei um documento que já tinha os objetivos, que depois já de ser transformado em aprendizagens. Não sei se recebeu esse documento, enviei só para os coordenadores, que ainda não estava toda a gente inscrita. Se calhar não recebeu esse documento com... Não. Ok, eu vou disponibilizar isso. Se recebi, algo passou-me ao lado. Sim, porque o primeiro documento só explicava o que era o projeto, mas eu depois enviei para os coordenadores esse para fazerem a planificação nas escolas, para ajudar a fazer a planificação nas escolas. Por outro lado, para ajudar nisso, eu posso lhe mostrar onde é que pode ir inspirar-se enquanto não avançamos mais aqui na nossa formação, que isto é uma vez por semana, mas eu vou partilhar, está bem? Se calhar muitos já conhecem. Partilhar com os restantes colegas, agradecia mas vou também. Partilhar com todos. Pois, e aquela informação que mandou, se pudesse disponibilizar, também agradecia. Sim, pronto. Estão a ver o meu ecrã? Sim. Pronto. Vocês têm aqui nos recursos disciplina de TIC, e na altura nós fizemos um MOOC para a disciplina de TIC para quando começou, algum ano que eram 300 e tal professores e a seguir eram à volta de 700, em que tem aqui, depois por separadores, no caso da colega interessa-lhe estes, projetos colaborativos. Tem aqui projetos colaborativos para quase todas as disciplinas, para temas diversos, de tudo o que quiser, desde Amadeu Sousa Cardoso ao Skype, apresentação de turmas de twinning, jogo interativo, comemorando qualquer coisa, Big 6, o inglês,
articulação com o inglês, Dia Mundial dos Diabetes, tem sempre aqui a planificação do projeto, alguns com português, ET, as personagens, viagem virtual do Cavaleiro da Dinamarca, ou seja, são projetos que articulavam os conteúdos que nós temos na STIC com várias disciplinas que existem. Portanto, tem aqui book trailer, tem muitos projetos aqui, à volta de uma centena de ideias. Vai-me dar muito jeito, obrigada. Está aqui em recursos, disciplina de TIC. Depois também tem aqui atividades de segurança da internet e também tem aqui pensamento computacional, que hoje vamos falar dele ainda mais um bocadinho, e tem ambientes de programação, tem aqui atividades com, muitos deles com Scratch, não todos, que têm aqui alguns com a indicação do ano letivo, em que tem aqui os guiões feitos pelos colegas, que pode tirar. Portanto, tem aqui algumas atividades para poderem ir adiantando enquanto avançamos aqui, porque aqui vamos avançar naquela metodologia, como dissemos, trabalhar a resolução de problemas com base em todas as atividades que vamos fazendo. E depois eu tenho aqui ainda o Luís Costa, também com a mão no ar. O Arthur continua com a mão, desculpem lá, eu às vezes brinco, mas este ano nós temos muita gente nova no grupo que não conhece e que não está habituada. Mas é só brincadeiras. O Arthur Coelho, estás por aí? Não, ele desapareceu. Não sei o que é que lhe aconteceu hoje, o Arthur. O Luís estava com a mão no ar, se quiser colocar a pergunta, a questão. Sim, obrigado. Antes de mais, obrigado pela partilha, porque não estou no curso neste momento, estou só professor de informática e estou a assistir. Dois reparos apenas. Eu fico um bocadinho preocupado com uma nova disciplina, porque eu sou aqui dos Açores e eu tenho uma perspectiva ligeiramente diferente dos pessoas do continente. A disciplina de TIC aqui é um grupo relativamente recente, a maior parte dos professores de informática que aparecem nas escolas são professores contratados, quando existe, porque neste momento a lista escutou. E então, as escolas, regra geral, dão uma carga horária muito pobre à disciplina, 45 minutos semanais ou 90 minutos apenas num semestre. E a introdução de uma nova disciplina com autonomia de escolas esbarra exatamente nisto, em regra geral, em escolas cujo grupo disciplinar de informática não consegue puxar força ou a brasa à sua sardinha e não consegue uma carga horária suficiente para desenvolver a disciplina nos modos em que a disciplina merece ser desenvolvida. Por outro lado, o Governo Regional dos Açores vai lançar um projeto de pensamento computacional no primeiro ciclo, em que será dado pelos professores do primeiro ciclo, que vão receber formação para o ano que vem, então uma equipa de trabalho que vai receber formação este ano, para dar formação aos professores do primeiro ciclo. E eu gostaria de perguntar ao professor João Piedade se tem qual é a sua experiência ou impressão disto de professores do primeiro ciclo receberem formação para darem pensamento computacional. Há uma boa forma de fugir à falta de professores de informática, mas preocupa-me que eles não vão dar muita importância ao assunto, visto que, por exemplo, tem o projeto UBU de ser desenvolvido também nas escolas dos Açores, também com os professores de primeiro ciclo, e a menor contrariedade, eles desistem logo do projeto e dizem que não é possível. Obrigado pela atenção. Bom, isso é uma questão difícil, não é? Porque isto é aquela questão que se está a colocar novamente de forma bastante forte, que é a questão de falta de professores, não é? Portanto, falta de professores de informática, não é só de informática, é de várias áreas, mas em particular de informática, que é o que nos interessa aqui. Quanto à questão da formação neste caso seria a abordagem transversal ao pensamento computacional pelos professores do primeiro ciclo, eu tendencialmente não vejo mal nenhum. Na medida em que, como eu disse há pouco, o pensamento computacional é sobretudo uma estratégia de resolução de problemas e, portanto, pode ser usada em qualquer área. Agora, não é usada para trabalhar conceitos de ciências da computação com os alunos, porque se o professor ou pelo menos lá está, da forma intencional, podemos até estar a usar a estratégia de resolução de problemas ou de resolver problemas que levem ao desenvolvimento de algumas daquelas competências de pensamento computacional,
mas não estamos a fazer dentro daquela lógica das ciências da computação, porque estamos a fazê-lo dentro da matemática ou dentro de uma outra área qualquer do primeiro ciclo. E, portanto, na minha opinião, a abordagem será sempre mais fraca, ou menos eficiente, digamos assim. E depois cruza com aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é a questão da regularidade e da intencionalidade. Porque uma coisa é nós, de facto, desenvolvermos um conjunto de atividades, mesmo que seja num formato de clube, ou que seja num formato de oficina, como queiramos chamar, em que aquele grupo de alunos que eventualmente está a participar no clube tem atividades regulares nesse clube, atividades intencionais, participação em projetos que lhes vão permitir desenvolver competências ou aplicar conhecimentos de diversas áreas e também das ciências da computação. Isto é uma abordagem. Outra abordagem, nós deixamos ao critério de vários docentes, por exemplo, o desenvolvimento de projetos ou atividades que promovam o desenvolvimento de pensamento computacional. Voltamos àquela lógica há pouco que é o aprender com. Podemos pegar no exemplo das tecnologias. Aprender com tecnologia. Eu acho que já hoje é pacífico para todos nós que qualquer disciplina pode usar diferentes tecnologias para os alunos aprenderem os conteúdos dessa área disciplinar. Isso é uma coisa, é uma utilização transversal da tecnologia para aprender. Outra coisa é aprender sobre tecnologia, é aprender sobre os princípios que estão subjacentes à tecnologia, à sua utilização, a compreender o que está por trás. É tão simplesmente como nós compreendermos o que é que acontece, ou temos a noção de o que acontece quando nós utilizamos o nosso smartphone, os dados que são recolhidos, o que é que acontece com esses dados, as questões de segurança. E, portanto, eu acho que uma abordagem simplesmente transversal não consegue chegar a este nível de profundidade ou de análise. Posso estar enganado, mas não acredito que consigamos chegar lá. Muito bem, eu ainda tenho aqui a Celina e a Catarina. Os outros colegas não sei se estavam a par, mas a autonomia nos Açores começou um ano depois. Este programa das aprendizagens essenciais começou um ano depois e também connosco. E por isso só este ano é que os Açores está a chegar ao terceiro ano a 100%, digamos assim. Nós vamos um ano à frente na implementação da PFAC, digamos assim. E, portanto, era disso que o colega estava a falar, começou mais tarde. Tenho aqui a Catarina e a Celina, com a mãozinha no ar. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Celina Batista. Eu este ano estou com o primeiro ciclo e tenho do primeiro ao quarto ano. E daí esta formação ter sido este webinar, ter-me despertado bastante o interesse. Pronto, eu tenho aqui algumas dificuldades, porque não estou habituada a trabalhar com este grupo, com uma faixa etária tão pequeninos e principalmente primeiro e segundo ano em que eles têm também ainda alguma dificuldade para ler e escrever. E a minha dificuldade prende-se que na escola onde estou, o agrupamento em que eu estou, não me facultaram qualquer tipo de planificação, nem qualquer tipo de orientação. Portanto, mostraram-me apenas os equipamentos que existem na escola, tem alguns robôs, tem alguns computadores e tablets que poderei usar com os miúdos, no entanto não tenho assim mais materiais. Gostava de saber se há alguma... Eu já vi algumas planificações para o primeiro ciclo, no entanto não consegui ainda estruturar uma planificação para mim. A minha pergunta vai no sentido de se alguém na Ampri já tem alguma coisa para esta parte que me tenha... Sim, e aqui neste grupo também há várias pessoas que têm o projeto no primeiro ciclo já há alguns anos. Mas sim, eu queria só relembrar que quem está na formação, nós ainda temos mais um pouquinho a seguir para falar deste tema e das atividades da semana.
E se calhar para falar destas coisas mais funcionais, eu marcaria uma sessão durante a semana, assim às 6 ou às 7 da tarde, para tirarem dúvidas de planificações e de coisas assim, está bem? Porque nós ainda temos que abordar aqui o pensamento computacional e a forma como queremos trabalhá-lo neste projeto, que não é bem a desplugada, está bem? Não sei se alguém... Está a Catarina também. Catarina Costa quer fazer alguma questão? Está com a mão no ar. Bom dia, boa noite nesse caso. Ora bem, eu tenho uma questão, sim senhor, deixa eu só baixar aqui uma lida. Pronto. Ora bem, sou professor de TIC com própria. Neste momento estou com um projeto de robótica no primeiro ciclo. Fui contratada, nesse caso, pela Câmara para atuar num agrupamento. As primeiras aulas aconteceram a semana passada, correu tudo muito bem. No entanto, devido a desentendimentos com os meus superiores, tivemos que abandonar o projeto ao início dele começar. Por uma razão muito simples, o professor de robótica não tinha material para trabalhar dentro do agrupamento, não tínhamos computadores sequer para os alunos, e chegámos ao ponto de o professor de robótica ser pedido para dar segurança na internet ao primeiro ciclo, quando eu já tinha começado com Scratch Júnior, porque eram miúdos entre o terceiro ano e o segundo ano. A minha pergunta é a seguinte: eu gostei muito da apresentação que fizeram, foi muito útil. Eu queria saber se existe alguma orientação por parte do governo para o primeiro ciclo, visto que alguns alunos, e tive vários, não sabiam mexer no computador em si, não digo sequer mexer no Scratch. Eu deixei-os à vontade na primeira aula para explorar o Scratch à vontade, por eles próprios, expliquei a parte básica, como é que era o ambiente de trabalho, e queria fazer com eles na aula seguinte, se o projeto tivesse ido mais à frente, ajudá-los com o Arduino e poder que eles fizessem comandos para um jogo dentro do Arduino. Obrigado. Deixa-me só dizer uma coisa, responder à pergunta que fez foi perguntar se há orientações para. Há um documento que é um documento orientador, portanto não são assemelha-se a aprendizagens essenciais, mas não é propriamente essa a designação, que são as orientações curriculares para as TIC no primeiro ciclo. E, portanto, nesse documento poderá encontrar alguma informação e algumas orientações para organizar as aulas, até nessa dimensão que falou da segurança da internet, e trabalhar alguns desses temas com os alunos. E, portanto, é um documento que não está desenhado para ser uma disciplina no primeiro ciclo, mas que, de algum modo, pode dar algumas orientações para trabalhar nesse nível de ensino. E, portanto, eu diria que pode tomar contacto com esse documento. Depois, como a Fernanda disse há pouco, há um conjunto de experiências de colegas que têm desenvolvido atividades no primeiro ciclo, que podem ser também inspiradoras e ajudar a fazer alguma planificação e identificar algumas atividades a desenvolver. E no caso concreto do primeiro ciclo, ainda há pouco queria dizer uma coisa em relação ao comentário de outro colega, depois não disse, que prende-se muito com aquilo que eu já dei aulas no primeiro ciclo em atividades semelhantes há uns anos, e uma das dificuldades que eu tinha era, de facto, compreender como é que aqueles alunos aprendem e como é que alunos daquela faixa etária, como é que nós temos que, no fundo, explicar a alunos daquela faixa etária os conteúdos numa linguagem que eles percebam. E por isso é que muitas vezes era interessante nós podermos ter o apoio dos próprios titulares de turma.
Eu dou sempre este exemplo. Uma das atividades que fomos desenvolver com os alunos, nós tínhamos um exercício muito simples, que era fazer rodar o robô num ângulo de X graus. Então nós demos a instrução, dissemos aos alunos para eles rodarem o robô num ângulo de 45 graus. E eles ficaram a olhar para nós porque eles não sabiam, não usavam esta linguagem, ou seja, eles usavam uma volta, meia volta, um quarto de volta. Portanto, eu estava-lhe a dizer, acho que eram alunos de segundo ano ou terceiro ano, já não me recordo. Eu estava-lhes a dizer para eles rodarem 45 graus, eles não faziam ideia do que é que eu estava a falar. E, portanto, muitas vezes é importante, principalmente para nós que não temos um conhecimento tão aprofundado do primeiro ciclo, termos o apoio do professor titular. Bem sei que muitas vezes não é possível e que eventualmente os colegas podem não estar disponíveis e os horários podem não ser coincidentes, mas no primeiro ciclo eu acho que seria de facto fundamental que isso pudesse acontecer e que houvesse alguma articulação entre as atividades que se desenvolvem e aquilo que são as atividades também desenvolvidas pelo professor titular. Mas lá está, depende de cada contexto, da forma como se organiza cada uma das escolas e compreendo que nem sempre é fácil. Sim, mas estas questões que são mais de funcionamento, se calhar eu vou deixar para depois. Eu vou agradecer ao João por ter estado connosco e pelos esclarecimentos, que senão esta sessão vai ficar muito longa e depois que a chance é que nós temos que avançar então para a segunda parte, sobre aquilo como pretendemos trabalhar o pensamento computacional neste projeto. Obrigado, João, por ter estado connosco e obrigado pelos esclarecimentos. E nós vamos avançar. Quem estava só a assistir à conferência está despachado, pode sair, e os outros colegas, esperamos então que se mantenham aqui connosco para continuarmos, está bem? Obrigado, muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui convosco neste final de dia, e votos de um bom ano letivo para todos, já começou, mas seguem aqui os meus votos. Será, por certo, muito trabalhoso, mas acho que não conhecem nenhum que não tenha sido e, portanto, bom ano letivo para todos. Até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, bom ano. Bom, Obrigado igualmente. Obrigado. Obrigada. boa noite. Obrigada. Passando agora a esta parte, a ver se conseguimos que não seja muito longa. O Filipe Mendes, ainda estás por aí, não estás? Fugiste? Esqueci-me de perguntar uma coisa que queria perguntar ao João, mas entretanto depois pergunto. Então, esta questão do pensamento computacional, toda a gente já ouviu falar das atividades desplugadas, mas na realidade nós não queremos muito fazer atividades desplugadas, ou desligadas ou desconectadas. Queremos trabalhar os mesmos princípios, mas queremos fazer aqui um upgrade, ou seja, pegar nas atividades que se faziam em papel e, sendo nós professores de TIC, que lecionam a disciplina de TIC, tentar em simultâneo que eles sejam realizados em formato digital, aproveitando para trabalhar os princípios do pensamento computacional com as literacias digitais que nós temos de desenvolver. Eu não sei se o Filipe está presente. Está ali presente. Estou. Eu já tinha aqui uma apresentação, mas vou deixar para a próxima sessão sobre aqueles 4 princípios da abstração. Vamos passar já à tua apresentação, a tua breve apresentação, para depois explicarmos as atividades, como é que nós pretendemos que elas sejam abordadas, ou qual é a intencionalidade das mesmas, digamos assim. Filipe, consegues partilhar ou nem por isso? Estou eu a partilhar? Penso que sim. Estão a ver aqui. Sim. Imagem nos computadores. Não sei se... Estou. É a primeira vez que eu estou em Teams, não faço a mínima ideia se isto vai... Sim, só se quiseres pôr em modo de projeção, também podes deixar assim que está bem. Estamos a ouvir e estamos a ver. E agora só estão a ver a apresentação, não? Estamos. Estamos aqui no primeiro diapositivo. Ok.
Pronto, a Fernanda acabou por não fazer aqui a apresentação dela. A ideia era que a Fernanda fizesse aqui um bocadinho a ponte entre o João e depois do que nós realmente pretendemos. Como ela disse assim, de uma forma muito rápida, pretendemos aqui trabalhar o pensamento computacional e também esta questão das literacias digitais. O que eu trago aqui é um exercício muito simples, é um exercício que é feito digamos que era um exercício claramente unplugged, não é? Ou despolgado, ou sem usar tecnologia digital, não é? Porque eu considero o lápis e a caneta tecnologia, portanto, sem usar tecnologia digital, é um exercício que provavelmente muitos de nós conhecemos, mas a ideia aqui é nós trazermos um exercício que era feito nesse sentido e, no fundo, estruturá-lo ou reformulá-lo o termo é mais esse, reformulá-lo de forma a que nós possamos, no fundo, utilizar aqui a questão da literacia digital, ou seja, pensamento computacional e literacia digital, duas questões que nos interessa aqui desenvolver, ok? Pronto, é um exercício em que basicamente foi um exercício muito direcionado para o primeiro ciclo, como é evidente, ok? É um exercício que pretende que os alunos, perante o problema de perceberem como é que as imagens são feitas no computador, e a ideia é mostrar um bocadinho como é que as imagens se fazem no computador. Portanto, há aqui uma pequena explicação inicial a dizer que cada ponto, no fundo, é um pixel. Isto é demasiado óbvio para nós, mas estou a explicar só, no fundo... Sim, mas, Filipe, há colegas aqui que não participaram naqueles projetos de há 3 ou 4 anos ou 5 atrás. E tu não achas que se eu mesmo. explicar estas coisas que eles me vão achar demasiado exaustivo, não? Sim, mas continua. Ok. Pronto, então eu vou tentar explicar o exercício todo e vou simular quase no fundo que se tivesse, porque este exercício foi desenvolvido para alunos mesmo do primeiro ciclo, ok? Foi na altura, foi de um dos documentos que o João mostrou, que tem a ver com aquele site, que hoje está completamente diferente de que quando na altura ele apareceu. Hoje o site realmente está muito melhor, aquele CS Unplugged, que é um grande recurso, sem dúvida, e a ideia é mesmo essa, é ir lá buscar alguns daqueles exercícios, embora eles hoje já vão de encontro àquilo que este curso pretende, porque há muitas das atividades Unplugged, e o João chegou ali a mostrar há muitas daquelas atividades Unplugged que já estão mesmo, digamos, usando a tecnologia, ok? Portanto, é uma fonte onde se pode beber imensa informação sobre esta área, ok? Pronto, a ideia é mesmo esta, explicar aos meninos que os computadores, portanto, as imagens são criadas através de pequenos pontos, que damos o nome de pixels, não é? Continuas na primeira diapositiva. Porque eu estou na minha apresentação, ok, então deixa-me só ver se... Eu vou parar a minha apresentação, isto é... Pois, porque eu estou na minha apresentação mesmo. Pronto, então vai ficar assim. Para não perdermos tempo, eu vou passar por aqui, não há problema nenhum. Ok, pronto. Portanto, a primeira... então não tinham visto este diapositivo, Fernanda? Não. Ok, então peço desculpem lá. Eu estava mesmo em modo de apresentação. É o que faz, eu nunca usei o Teams, é a primeira vez. E então, estava eu a dizer que... Pronto, mostramos uma grelhazinha pequenina, só para eles perceberem que são pequenos pontos, e que esses pontos que se chamam pixels, com fronteiros a seguir, no fundo, quantos pixels é que tem esta imagem, não é? Acabam logo por percebermos aqui quem é que percebeu a ideia, porque alguns dos alunos vão logo contar e vão chegar lá e vão perceber assim, muito bem, não é? Se quisermos colocar a ratoeira, perguntaríamos quantos pixels é que estavam aqui e teríamos logo aqui um aluno mais esperto que nos iria dizer quantos, ok? Exatamente como tem nesta imagem que está aqui, um aluno mais espertinho, que já tem algumas noções disto, vai-nos logo dizer o número de pixels e nos vai deixar com aquele 0, ok? Pronto, e depois a ideia é mostrar-lhes que numa imagem a preto e branco, cada pixel tem 2 estados, ou é preto ou é branco, ponto final, não há mais nada, ok? E começamos a entrar aqui numa linguagem que nos interessa a nós, como é evidente, e pegamos neste exemplo, que é um A, ok? Que é feito, uma imagem que no fundo é um A e que é constituído por pixels. Se quisermos complicar isto, poderíamos entrar digamos, numa fase de resolução e mostrar-lhes que quanto maior a resolução, maior é o número de pixels e melhor fica a imagem. Mas eu não cheguei sequer a entrar por aí, só ficamos aqui por este exercício, portanto mostramos aqui o A um bocadinho maior e agora mostramos no fundo o A sem aqui a questão das quadrículas, para que os alunos possam no fundo perceber aqui a imagem, ok? Pronto,
E então é esta a parte do exercício que é realmente a parte mais interessante, e aqui que começa o exercício no fundo. Quando o computador guarda uma imagem, basta guardar quais pontos são pretos e quais pontos são brancos, não é? Estamos aqui perante um problema. E como é que, no fundo, os computadores guardam esses pontos pretos e esses pontos brancos, ok? Através de uma sequência. Portanto, aqui nós conseguimos identificar, depois de ser explicado aos alunos, nós conseguimos perceber que no fundo tem um quadrado, um pixel branco, 3 pixels pretos e um pixel branco, ok? E temos que explicar, como é óbvio, aqui aos nossos alunos esta parte, não é? É a parte aqui que os alunos vão perceber como é que na realidade funciona ou como é que é guardada a imagem no computador, ok? Portanto, um branco, 3 pretos e um branco, ou seja, tem que ser muito claro, e temos que explicar aqui, esta é a parte que é importante explicar aos nossos alunos, de que o primeiro número representa sempre o ponto branco, ok? Portanto, é aqui que funciona. E depois é interessante porque vamos questionando os nossos alunos, não é? Por aí abaixo, até que podemos aqui, depois cada um sabe, como é evidente, não é? Nesta questão, perguntar e ver quem é que vai nos dar aqui uma boa resposta, quem é que nos vai dar aqui, no fundo, já tem uma capacidade, já está logo um bocadinho mais à frente, porque é verdade, o primeiro aluno que nos disser que isto vai começar com 0, é um aluno que já tem aqui algum raciocínio lógico, pelo menos raciocínio lógico, porque é evidente, não é? Eles quase todos vão ficar aqui um bocadinho confusos, porque sim, tem que ser o 0, porque o primeiro número identifica sempre o número de pixels brancos, ok? Pronto, e a finalidade é mesmo esta, é pegar agora neste exercício e levar este exercício para a nossa, no fundo, o que nós pretendemos, ou seja, utilizar este exercício do ponto de vista usando a tecnologia, não é? E a forma como nós o pensamos, ok? E eu só tenho aqui a minha apresentação, deixem-me só ver aqui. Eu tenho aberto, se quiser, okay, tenho aberto os exercícios e o Excel. Eu os tenho aqui. Estão a ver o meu exercício, não? Estamos só a ver o PowerPoint. O PowerPoint, pronto. Eu vou ter que, onde está a janela, a partilha está em pausa. Ok, pronto. Eu já percebi que eu tenho que parar a partilha, porque a partilha está no PowerPoint, eu fiz o separador e, honestamente, eu não sei como é que isto se para. Aqui não, é isso, ok. Ok, pronto. Eu sou um homem da Google, ou a minha escola é da Google, e como tal acontece estas situações. Deixem-me lá ver onde é que está. Está aqui, ok. Pronto, agora sim, penso que estão todos a ver. O que é que nós fizemos? Pensámos no exercício e como é que poderíamos eventualmente pegar neste exercício e adaptá-lo a esta ideia que nós pretendemos, é pensar numa atividade de pensamento computacional, uma atividade unplugged, e trazê-la, no fundo, para o nosso, digamos, para esta parte mais da tecnologia, mais de encontro à nossa literacia digital. Cruzar aqui as duas... Ou seja, Filipe, deixa-me só... Força. A ideia é, nós em tempos andamos a trabalhar muito esta questão do pensamento computacional e durante algum tempo andávamos a fazer estas atividades em papel. A ideia aqui é nós tentarmos fazer um upgrade, uma vez que nós somos professores do digital, de forma que nós consigamos exatamente o mesmo objetivo numa resolução em formato digital, mas ao mesmo tempo desenvolver literacias digitais em áreas que nós já temos que abordar nas TIC para desenvolver essas literacias. E desta vez, esta sessão, hoje, nós vamos apresentar esta atividade com 3 níveis de dificuldade para os... que é com base, aquela resolução da atividade é com base numa Google Sheet ou numa folha de cálculo do Excel, mas com 3 níveis de dificuldade conforme os alunos. E depois vocês vão ter que fazer desafios idênticos, mas para já podes continuar, se calhar começar pelo primeiro ciclo, não estás no último. Sim. Ok. A ideia, pronto, penso que perceberam que a ideia é ter um conjunto de pixels e os alunos pegarem agora e, no fundo, decifrarem este código, ok? Tendo em conta que o nosso primeiro número identifica sempre o número de pixels em branco, ok? O nosso aluno iria ter que pintar aqui, a partir do 4, não é? Iria ter que pintar aqui 11, eu vou deixar já 3, e iria ter que pintar em preto, ok? A ideia aqui
E como dá para perceber ali, estamos a falar de primeiro ciclo, eles não sabem. Aqui o professor pura e simplesmente iria disponibilizar já a folha de cálculo, ok, tal e qual como está aqui, com o código, e pronto, iria ter que ensinar o aluno a pintar, no fundo, as células, não é? Pintar uma a uma, ou então pintar um conjunto de células. Era uma questão de, eventualmente, cada um, pronto, saberá como é que eu posso fazer aqui o exercício. 4, 9, quer dizer, não vou fazer o exercício todo, como é evidente, ok? 4, 9, 2, 1 e 2, ok? Pronto, basicamente isto era uma chave que iria dar, este agora também, nós podemos fazer isto, não há problema, ninguém está aqui a ver, pronto. Mas basicamente era esta a ideia, era que o aluno fosse pintando por aqui abaixo e utilizando, no fundo, como a Fernanda dizia, no fundo, a nossa área, que é também o que nos interessa. A outra questão aqui, está aqui o primeiro ciclo, uma versão 2, é exatamente o contrário, ou seja, vamos disponibilizar a imagem ao nosso aluno e ele vai pegar, neste caso aqui vai codificar a imagem, vai pôr qual era o código para guardar esta imagem. Portanto, este exercício é feito desta forma, ok? Portanto, uma primeira parte onde o aluno vai, no fundo, descodificar aqui o código que está aqui e ver qual é a imagem que criou, e a outra seria pegar e dar a imagem e o aluno colocar o código. Esta dinâmica ainda pode ser feita ao contrário, não é? Se bem quiserem, ou seja, pegar e pedir a um aluno para gerar um código e esse aluno depois partilhar com um colega e o colega ver a imagem, ok? Atenção que antes de passar para aqui, ao tal guião do aluno que tem o desafio, tem o problema que nós aqui estamos a explicar-vos a ideia para a atividade 2, que temos outras diferentes, mas hoje são todas baseadas em folha de cálculo, mas com 3 níveis de dificuldade, mas eles não passam logo para aqui, há o problemazinho ou a explicação que o professor tem que fazer primeiro. Nós estamos a ir, porque também já a sessão alongou-se um pouco mais. Continua, Filipe, desculpa. Não, tudo bem, não tem, sempre deve-se interferir, sempre que puderes, até para que eu possa esquecer alguma coisa. Tenho aqui pessoas a aguardar, portanto, entretanto, vês, pronto. No segundo ciclo, o que é que nós fazemos? Criamos aqui já algo mais, portanto, com outro nível de dificuldade, como é evidente. Começámos logo pela questão da folha de cálculo, não é? Portanto, enquanto que no primeiro ciclo não é pressuposto ele já saber trabalhar numa folha de cálculo, no segundo ciclo já sabemos todos que introduzimos a folha de cálculo no 6º ano, pelo menos, portanto, e a ideia aqui é que o nosso aluno já vá ele próprio criar a grade, ok? Portanto, a ideia é mesmo que o aluno seja o aluno, e utilizando a questão da redimensionar as células, não é? Quer na altura, quer na largura, ok? É essa a primeira ideia, é que o aluno seja ele a criar aqui, no fundo, o ecrã dele, não é? Simular o ecrã dele, e acrescentamos também outra questão, que é atribuímos códigos às cores, e a partir deste exemplo, o que acontece é que o primeiro número identifica a cor e o segundo número identifica o número de pixels, ok? Bem? Portanto, e aqui já irá ser um exercício diferente, com um grau de dificuldade superior, mas a ideia é que eles já comecem a trabalhar, nós, neste caso é no Google Sheets, mas depois cada um optará pela folha de cálculo como bem entender, ok? Tenho aqui uma no segundo ciclo já resolvida, ok? Então, a começar a resolver só. Sim, só a começar, ok? E depois, por último, o mesmo exercício no terceiro ciclo, ok? Voltamos, no fundo, a criar um grau de dificuldade maior. Continuamos aqui, o aluno coloque, que cria que simula no fundo, o seu ecrã, e a ideia aqui já é um bocadinho diferente, ou seja, é pretendido que o aluno possa criar a imagem que pretende, mas para a criar ele vai pegar e vai ter que fazer a formatação condicional utilizando estas cores que estão aqui. A ideia é que depois, ao introduzir-se o código, ok, apareça lá. Depois aí a formatação condicional ele mostra como é que fizemos. Formatação condicional, dá para ver. Abre aí o painel do lado. Sim, não, ok, desculpa. Sim, okay, está aí, pronto. Ok. Portanto, a ideia é esta, ou seja, continuamos a trabalhar no que nos interessa, no pensamento computacional e na literacia digital,
que é realmente o que nos está aqui a entrar. Portanto, um exercício, no fundo, um exercício com graus de dificuldades diferentes, mas pronto, de encontro ao que nós pretendemos. E depois aqui pode haver aqui outro tipo de dinâmicas e tal, que depois é uma questão de olharem para aqui e perceberem que há aqui mais dinâmicas que se podem fazer, não é? Portanto, era este no fundo o exercício que nós pretendíamos trazer para vocês, para partilhar com vocês. E pronto, Fernanda, se calhar introduz tu a atividade que é pretendido que eles façam, ou queres que seja eu, tanto faz. Posso completar, até porque tenho aqui abertos os ficheiros originais em que a atividade era feita em papel e assim mostro os enunciados. Então eu vou parar a minha partilha. Ok. Ok. Pronto. Então nós, para aqueles que já tinham participado em formações ou projetos desta natureza anterior, se vocês se lembram, pronto, esta aqui até são atividades que tinham sido feitas por colegas nessa altura sobre pensamento computacional, em que geralmente se fazia isto em papel quadriculado. A nossa ideia agora, para além de algumas situações novas, este primeiro desafio é exatamente isto. Em vez de ser em papel, se nós temos que trabalhar outros conteúdos, vamos articular aqui connosco mesmo, ok? Então e vocês naquela disciplina que eu mostrei há pouco, têm lá muitos exemplos de imagens que dão para fazer atividades de pensamento computacional deste género. Só que em vez de ser, esta era a atividade original, em que eles tinham este guião em papel e faziam em papel quadriculado. A ideia agora é eles trabalharem em simultâneo a folha de cálculo, não sendo alunos com muita idade, o que eles têm que fazer são os do primeiro ciclo, damos a grelha já configurada, os do segundo ciclo aprendem antes a redimensionar colunas e linhas e a pôr limites e cores, e os do terceiro ciclo já têm ali a formatação condicional para introduzir os códigos, que são um bocadinho diferentes, porque aqui era 000 no preto, por exemplo, mas o Excel não fica lá 000, só fica 1. Não adianta, tivemos que adaptar aqui um bocadinho. Eram atividades que havia em papel, e o desafio agora é este, é vocês arranjarem uma atividade deste género para um dos níveis e tentarem, ou com uma grelha, neste caso, se forem deste género, a atividade que vocês têm que fazer nos próximos 15 dias é uma atividade deste género com os pixels, com as imagens e com os pixels, de forma em que, em vez de ser resolvida em papel, nós arranjamos uma aplicação onde é que ela pode ser resolvida e os alunos aprendem as duas coisas em simultâneo. Aprendem os princípios do pensamento computacional e, ao mesmo tempo, desenvolvemos as literacias digitais que já eram da nossa área. Percebem? Há aqui um upgrade, em vez de... Até porque depois há outras abordagens do pensamento computacional noutras áreas e esta complementa as nossas duas áreas, digamos assim. E, portanto, o desafio para esta semana é vocês tentarem, naquele site que eu vos mostrei, tem lá já muitos exemplos nestas do pensamento computacional, mas depois se fizerem... muitos exemplos de imagens, mas se fizerem pesquisa na internet vão encontrar muitos, é pegar numa atividade e fazer um upgrade, em vez dela ser resolvida em papel, passar a ser resolvida no computador. Pode não ser uma folha de cálculo, pode ser outra coisa qualquer, pode ser outra aplicação qualquer que dê para fazer o efeito, que vocês descubram. Eu já dou a palavra ao António Santos. Pronto. Simultaneamente eu vou deixar também aberta a minha, para quem nunca trabalhou estes conceitos, a minha apresentação sobre o pensamento computacional, porque ela explica aqui quais são os conceitos, digamos assim. Eu não estou... está aqui. Quais são os conceitos, porque o João falou neles, mas depois não os desenvolveu, ou seja, eu vou deixá-la lá, foi a que eu passei há bocado à frente para não me perder muito, porque eu tinha isto até com as peças impressas em 3D de um robô, como é que nós fazíamos a decomposição do problema, que é um dos princípios do pensamento computacional.
ok? Dividimos o problema em partes mais pequenas e resolvemos cada parte. Então nós temos esta montanha de peças de um robô em que podemos organizar por cores, por tipo de peça, de outra forma, e estamos a decompor o problema em partes ou a organizar o problema em partes. Depois o reconhecimento de padrões, eu também fiz com as peças do robô, em que temos uma cor, outra cor, que no primeiro ciclo fazem muito isto a pintar no papel, pintar bolinhas, pintar outras situações, e eu fiz isto aqui. No fundo temos sempre um padrão de sequência de cores ou de organização de alguma situação. E temos a abstração, em que o foco é na análise daquilo que nós precisamos mesmo, tirando para fora o que não interessa. Neste caso, com as mesmas peças do nosso robô, eu tinha muitas peças, como viram no primeiro slide, separei as outras todas para o lado e as que eu preciso para montar o robô são só estas. No fundo estão aqui os conceitos explicados de uma forma prática, para quem nunca tinha trabalhado com isto, que podem ler, e no fim é os algoritmos, que é seguir uma série de passos que nos levam a concretizar o objetivo ou a resolver o problema. Eu tinha aquelas peças todas, fui montando e acabei por ter um robô. A resolução do algoritmo é esta, está assim de uma forma prática para ser mais fácil, que eu não queria perder muito tempo, quer dizer, não era perder tempo, é ganhar, mas como a sessão se adiantou bastante, vai ficar aberto e vocês podem consultar por vocês mesmos. Estava um colega, António, acho, com a mão. Fernanda, deixas-me só, antes do colega, deixa-me só contribuir aqui com algo que é o seguinte, em relação à atividade, e se eu estiver errado, corrija-me, por favor, Fernando, não tem necessariamente de ser uma atividade de pixels, ok? Pode ser uma atividade, no fundo, a ideia é mesmo que seja uma atividade unplugged, vocês podem eventualmente ver que ela é unplugged e que era desenvolvida em formato... Unplugged, para quem nunca trabalhou com isto, eram atividades que eram resolvidas desligadas do computador, exato, ou seja, em papel, no chão, com materiais que se encontravam, e a ideia aqui é nós conseguirmos converter algumas dessas atividades, juntar aqui as duas, ter o problema na mesma para resolver, trabalhar os conceitos, mas tentar passar, de alguma forma, torná-las mais digitais ou mais interativas. Ok, ou seja, era essa a ideia, não é? Daí temos pegado numa atividade que foi desenvolvida essencialmente só com papel e que, no fundo, conseguimos criar aqui três, com a mesma atividade, mas com níveis diferentes adaptados ao primeiro, que era ao segundo, que era o terceiro ciclo. Portanto, vocês podem pegar e encontrar a atividade que vocês muito bem entenderem, não é? A este nível, e depois pegar e fazerem o tal upgrade que a Fernanda fala, e bem porque isso é que realmente depois vai tornar interessante também esta partilha toda, não é? Imensas atividades. Imagina, pronto, eu disse baseado em pixels ou em imagens ou assim, porque ainda não era para entrar em imagens, jogos ou assim, porque há de ser uma solução assim. Mais complexas, situações mais complexas. Há Carla com a mão na área, se quiser fazer alguma questão, Carla Vicente. Boa noite. Eu por acaso estava a pensar nessas atividades. O ano passado eu tentei converter uma atividade unplugged, que é o estacionamento, e eu consegui colocá-la em secretos. Eu não sei se é essa a finalidade desta atividade. Há um estacionamento. Pode ser, sim, mas ainda não queríamos ir tanto para a programação, porque a programação é a segunda fase do nosso... Ok, por isso é que é a minha pergunta. Vai para essa área, mas é uma solução também para as transformar. Mas tentem pensar noutra coisa diferente, porque na segunda fase cada um vai para o ramo que escolheu e todos eles têm programação na base, não é? Seja realidade virtual, seja só programação, seja robótica com programação, todos eles têm aplicações com blocos para trabalhar. Então se calhar vou-me dedicar aos pixels, que é mais, para já, antes que eu me ceda na atividade. Sim, tudo bem. Mais alguma dúvida? Há imensas atividades unplugged, ok? Imensas mesmo, para se poderem adaptar, não é? Portanto, nós depois vamos deixar ali pelo menos 2 ou 3 links
com algumas referências que são realmente importantes do ponto de vista deste tipo de atividades, não usando a tecnologia digital, no fundo. Tens a palavra, Fernanda. Não há mais ninguém com o braço no ar, não havendo dúvidas. Há aqui a Ana Filipe. Ana Filipe, exato, depois agora. Boa noite a todos. É uma dúvida, o exercício tem que ser feito, portanto, a primeiro, segundo e terceiro ciclo, ou fazemos só... Não. Nós é que fizemos os 3 níveis de dificuldade, porque temos pessoas inscritas nos 3 níveis do curso. No curso. Okay. Há pessoas que estão com o primeiro ciclo, há pessoas que estão com o segundo e há pessoas que estão com o terceiro. Correto. E é importante nós sabermos descer ou tentarmos descer ao nível dos pequeninos, dos médios e dos outros. Foi só por isso que fizemos 3 níveis. Cada um vai fazer só o nível que está a trabalhar. Correto. Outra questão, Fernanda, eu tive naquela formação de 2017 e eu lembro-me perfeitamente daquela atividade dos pixels. Posso transformar a minha? Exatamente. Pode pegar nessa e fazer um upgrade como a tornar execuível em formato digital. Ok, será isso. Obrigada então, boa noite. E a outra questão que é, pronto, cada um vai fazer para o nível que está a fazer. Há escolas que estão em vários níveis e também há escolas que são muitos professores, por exemplo, fazem 2 a 2, 2 para um nível, 2 para outro, porque não vamos fazer grupos de 4 ou de 5, porque isso depois não dá assim muitos resultados. Se forem mais que 2, tentem entregar duas propostas, está bem? Sim, obrigada. Pronto. E pronto. Temos aqui a Sara Margarida também. A Sara Margarida e o António também, mas Sara. Boa noite, Fernanda. Desculpa, eu não estou a ver onde é que se encontra o enunciado desta atividade. O enunciado não está ainda, estão os exemplos de atividades e vamos pôr a apresentação só está a minha apresentação, que está oculta ainda, estão as 2 atividades que eram supostamente feitas em papel e que nós agora vamos partilhar a nossa grelha, também ali para completar. Só ainda estão lá as 2 atividades que foram feitas por colegas para ser feitas em papel. Falta completar agora com estas informações, ou melhor, elas já lá estão, não estão estão ocultas. Então os recursos vão entretanto aparecer, certo? Vão. São todos escondidos. Agora, tenho mais uma questão. Nós, aqui no Caniço, estamos a trabalhar com o segundo ciclo. Contudo, estamos com os 5º anos. Ou seja, esta parte, pelo que eu percebi, é para fazer em Excel, certo? Não é obrigatório ser em Excel, não. Nós fizemos em Excel, se quiser fazer em tabela numa folha de processamento de texto pode, ou num PowerPoint também, não é obrigatório ser em Excel, nós fizemos assim. A ideia é que eles trabalhem as configurações de uma tabela noutro suporte também. Imagino que faz no processamento de texto ou num PowerPoint, também tem lá as ferramentas de tabelas. Sim. Está bem. Obrigada. São outras opções, embora na folha de cálculo seja mais fácil de orientar. Sim, é mais fácil, mas já tinha que ir com os tamanhos de altura e largura de coluna já tudo pronto. Sim. Porque eles só aprendem a folha de cálculo no 6º ano. Sim, exato. Ok, obrigada. Também tens aqui o António, não sei se não era dar um bocado. Não era dar um bocado. Ok, então, força, António. Uma questão relativamente simples. Uma atividade deste género dá para fazer, por exemplo, com o Minetest, a versão free do Minecraft, ou uma coisa do género. Uma vez que estamos a falar em desenhar, ou codificar e especificar mapas por pixels, muito semelhante ao que a gente fazia com o Spectrum, dá inclusive para desafiá-los a representarem caracteres, bonecos, no limite, com Minetest, mundos, uma vez que podem desenhar matrizes tridimensionais de quadrados, certo? Sim, a resposta é a mesma que demos ao colega há bocadinho do Scratch. A ideia nesta altura não era avançar tanto para a programação, mas se não tiver outra ideia,
Havemos chegar à programação daqui a 2 ou 3 semanas em que vamos trabalhar plataformas desse género. Quem está com o primeiro ciclo e com o segundo, os do terceiro vão para outras plataformas. Vamos trabalhar plataformas desse género para a programação e robótica. E aí depois já vêm essas atividades. Tente pensar noutra solução e depois na altura pode pegar exatamente na mesma atividade programando-a no Minecraft. Mais alguma dúvida? Se não, boa noite a todos, resto de boa semana. Boa noite. Boa noite. Adeus, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Ok. Boa noite. Boa noite.